Olá, doutor Yuri, boa noite. Olá, tudo bem? Como vai? Tudo jóia? Queria agradecer em meu nome, em nome do Instituto Direito Real, por ter tão gentilmente aceitado o convite para participar dessa live hoje conosco. Vai falar sobre um tema extremamente relevante, né, para todos nós que advogamos na área trabalhista, que atuamos na área trabalhista, que são as audiências trabalhistas e as ferramentas de execução. Eu já queria, antes de mais nada, indicar fortemente o seu curso de Direito Processual do Trabalho, que está disponível na nossa plataforma do Instituto Direito Real. Eu mesma fiz o curso, viu, doutor Yuri? Excelente o curso, gente, de Direito Processual do Trabalho. Vale muito a pena, cada aula. Excelente, doutor Yuri. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do senhor, para quem não o conhece. O doutor Yuri Pinheiro, ele atualmente é juiz do trabalho do TRT da Terceira Região. Tem um currículo invejável, é ex-juiz do TRT da 15ª Região, já foi servidor do TRT da 9ª Região, já foi assistente de ministro do TST e chefe de gabinete de desembargadora do TRT da 2ª Região. É professor de Direito Processual do Trabalho, inclusive nosso professor aqui no Instituto de Direito Real. Então, doutor Yuri, sem maiores delongas, eu passo a palavra para o senhor. Perfeito, obrigado, Betânia. Obrigado a todos aí que estão conosco, a que irão assistir também depois. Satisfação falar com vocês. Eu sou uma pessoa de muita sorte, né? Graças a Deus. Mas, como dizia Pablo Picasso, a sorte, ela existe, mas ela precisa te encontrar trabalhando. Ela não vai cair do céu, tá? A sorte não é um acaso, é uma conjunção de astros, oportunidades e situações que convergem para o bem. Então não acho que a sorte vai também cair do céu repentinamente. Ela tem que te encontrar trabalhando, senão ela busca outro lugar, tá bom? Mas Verdade. é isso, prazer enorme estar aqui. Realmente o curso de processo do trabalho no Direito Real foi feito com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo, até demorou um pouco a ser produzido, para ser produzido com esmero, né? Como deve ser, como tudo que é feito no Direito Real, com grandes expoentes do nosso direito. E lá a gente fala de tudo sobre o processo, mas voltado à performance, não é sobre teoria, não que a teoria não seja importante, ela é essencial para que você consiga, né? Ter um sucesso profissional. Mas você precisa, a partir dela, dar um direcionamento prático. É isso que a gente tenta fazer. Por isso até que o slogan do Direito Real é, na teoria, a prática é outra, né? Isso aí. Meio que uma quebra de paradoxo. É isso mesmo. Faz toda a diferença, né? Às vezes a gente Perdão. estuda alguma coisa na teoria e quando a gente vai para a prática, a gente vê Exato. que não funciona bem assim. Exatamente, exatamente. Mas é isso, estamos aqui hoje para falar um pouco sobre audiência, sobre execução. Pode ir falando, Betânia, Pode ficar qualquer coisa à vontade, doutor Yuri. Nosso você tempo é curto, roda então a por aí, palavra é tá? toda sua. Perfeito. Pessoal, a audiência, né, é um momento muito relevante no processo, é um momento que muitas vezes a gente vai vencer o processo. É claro que tudo é importante. Não adianta de nada você achar que vai resolver tudo em audiência se você não fez uma boa petição inicial, se você não preparou uma boa defesa, se você não acompanhou de modo diligente uma perícia. Mas a verdade, né, é que tendo feito as peças, tendo feito o seu trabalho de casa certinho, é na audiência que vai muitas vezes se construir a sentença. E a sentença é um ponto de partida, que pode ser pontualmente modificado pelo tribunal, pode, né? Mas é como se você fosse reduzindo suas possibilidades. Você pode mudar em Brasília? Pode mudar em Brasília, mas você reduz ainda mais esse espectro, né? Então, é necessário um cuidado muito especial com a parte de audiência. É necessário realmente, assim, uma atenção e uma preparação. É por isso que a gente precisa tratar a audiência como um jogo de xadrez. Tem que ter muito cuidado com as peças que você vai movimentar. Porque a peça que você movimenta, às vezes na ansiedade de alcançar um objetivo, ela pode provocar um efeito contrário, né?
Então, envolve uma estratégia, envolve uma preparação prévia. A audiência começa bem antes da audiência, bem antes. Tem vários cuidados que você precisa ter para que você possa ter uma audiência perfeita, tá? Lá no nosso curso, a gente aponta e a gente traz os 15 passos estratégicos, não é da audiência, os 15 passos estratégicos para antes da audiência. Lá na audiência você vai ter outros, né? Mas antes da audiência você tem todo um cuidado de preparação inicial. É muito comum, hoje mesmo, sabe, Betânia, eu escutei uma parte, eu ouvi o depoimento dela, a gente ouviu testemunhas, aí ela disse assim, não, seu juiz, mas se o senhor quiser, eu posso trazer outras pessoas aqui que vão dizer para o senhor, e o senhor não precisa ter dúvida. Aí eu disse, não, mas tinha que ser hoje. Não, mas por que hoje? Eu posso trazer, porque o que importa não é a verdade. Meu senhor, é a verdade, mas é porque a audiência é hoje, né? Não, mas o senhor me dá um dia, eu venho aqui amanhã com eles aqui. Vem todo mundo, eles vão querer falar a verdade, sim. Aí eu, não posso. Né? Aí fica parecendo até que o juiz é maldoso, e não é assim. Então, são vários passos, desde pensar em quem são as testemunhas, sabe? Uhum. E no processo do trabalho, a gente tem uma grande dificuldade, quem lida com a justiça do trabalho, é que você não sabe, muitas vezes, quem vai ser testemunha. Então, às vezes, você não toma cuidado de chamar as pessoas certas, você não pensa bem sobre quem vai chamar, e você não sabe quem é a testemunha da outra pessoa. E, às vezes, pode ser uma testemunha que nem poderia depor, mas você não sabe quem é. Tá aí, o que eu faço, né, Yuri? O que você devia fazer era se preparar antes, né? Como assim? Converse, você que é advogado, converse com o seu cliente. Quem que você acha que eles vão chamar? Quem é que você acha que eles chamariam? A partir do momento que você já imagina quem que eles vão chamar para audiência, mesmo que você não saiba, você já tem uma ideia e você pode se preparar. Ele pode trazer o fulano de tal. O fulano de tal é amigo dele, frequenta a casa, tem foto deles nas redes sociais abertas. Enfim, você pode se munir de elementos até para uma contradita, mas você tem que pensar a audiência antes. Você tem que também, sempre digo isso, né? Você tem que também pensar e conversar com as testemunhas, tá? Advogado, ele pode conversar. Eu nem digo que ele pode conversar com a testemunha, ele deve. O advogado deve. Tem advogado que me diz assim, excelência, eu nem conversei com a testemunha, só para deixar bem claro, tá? Medo de destruir, assim, né? Aí eu falo assim, cuidado, doutor, o senhor não conversou com a testemunha? Não, excelência, eu não conversei, não. Doutor, cuidado, doutor, o senhor não conversou com a testemunha? Não, conversei, não. Doutor, o senhor devia ter conversado, porque se ela não souber de nada, o senhor vai perder uma testemunha? O advogado precisa saber, primeiro, se a testemunha tem conhecimento dos fatos, porque se não tiver, ele vai chamar para quê? Sim. E se eventualmente a testemunha tem um parentesco, se tem uma amizade íntima, aí vai ser apontada uma contradita na audiência, e aí o advogado perdeu uma testemunha, e se ele tiver só com uma? Aí foi trágico, né? Foi terrível. Então, a gente precisa pensar a audiência bem antes da audiência, e com muito cuidado, com muito carinho, tá? Então, a primeira observação que eu queria fazer era isso. A gente pensar a audiência antes da audiência. Lá, quando eu trato da preparação para a audiência, só para antes da audiência eu listo 15 passos para você tomar antes da audiência. E o outro ponto que eu queria também deixar bem claro, indo de um extremo para o outro, é que a gente nunca pode desistir da audiência. Nunca pode desistir do processo. Olha, eu confesso para você, eu estou aqui prestando um auxílio emergencial em Ponte Nova, tá? Por isso que eu nem faço essa live aqui de casa, pessoal. Já estava marcado aqui há muito tempo. Vocês conhecem, que é meu estúdio bonito, né? Feito com tanto carinho e com tanto suor. Mas... bonito mesmo. Falo aqui... você conhece, né? Eu
Eu geralmente faço as lives de lá, mas hoje estou em Ponte Nova, vim fazer um auxílio emergencial e confesso para vocês com toda franqueza que teve semana passada uma audiência, sem citar nomes, tá? Que não é objetivo, e aqui não tem nenhum fim de recriminar nenhum tipo de atitude. É somente um fim pedagógico de um ato que já aconteceu. Mas teve uma audiência muito difícil semana passada. Muito complexa, demorou cerca de 3 horas. Nossa. Foi uma audiência tensa, envolvia morte de funcionário, teve processo criminal, teve processo trabalhista, uma coisa delicadíssima. E essa audiência, com muita atenção, terminou e hoje tinha uma audiência de um outro familiar desse trabalhador que morreu. E com os mesmos advogados sobre os mesmos fatos. Então a gente poderia imaginar, né? Meu Deus do céu, lá vem bomba por aí. Mas com muito cuidado, sem rancor, sem mágoa, sem levar para o lado pessoal. Essa é uma lição de Harvard. Separe as pessoas do problema. Você tem um problema ali no processo. Você tem um problema processual para resolver. Não crie ou não considere os problemas pessoais com os processuais. Foque no problema processual. Hoje, essa é uma dica importante. Muito importante. Porque a gente vê que se perde. As pessoas levam as discussões para o lado pessoal. Inclusive, já aconteceu muito de advogado falar comigo, não, excelência, tudo, queria que o senhor não levasse em consideração aquela situação ali para daqui para frente. Eu disse, não, doutor, aquele processo lá já foi julgado. Ali acabou ali. Isso é uma questão. Divergências processuais, para mim, são divergências processuais. A vida pessoal do senhor, a vida processual do senhor em outros processos são independentes. Não confundo as coisas, não. Mas nesse processo específico de hoje, durante o depoimento pessoal do reclamado, ele foi perguntado sobre um ponto específico, e aí ele perguntou, ele fez uma pergunta sobre a situação, se poderia falar alguma coisa. Eu disse, pode, abra seu coração. Aí ele falou, não, porque essa situação me incomoda mesmo, eu considerava ele um amigo, e eu fico triste com essa situação mesmo. Eu disse, legal, bacana seu depoimento. O senhor não tem interesse em a gente voltar ali? Só volta ali do lado do seu advogado e a gente conversa sobre uma solução consensual? E ele, sim, eu queria tirar esse peso das costas, a gente resolver. E no final das contas, com diálogo, a gente chegou num acordo, a gente chegou num bom termo, né? Cada um vai cedendo um pouco, e eu juro para você que foi uma das audiências, semana passada, foi uma das audiências mais tensas que eu fiz nesses meus 10 anos como juiz. Nessa carreira de juiz que tem 10 anos, foi uma das audiências mais tensas que eu já fiz, e com as mesmas pessoas envolvidas, a gente conseguiu construir uma solução consensual, conseguiu desarmar todo mundo se desarmou, e a gente construiu essa solução. Que, assim, uma parte pode pensar, né? Ah, não, mas eu vou empurrar o processo até o final, vou até Brasília, vou até não sei onde. Mas tem tutelas de urgência, né? Tem execução provisória, a partir da sentença pode executar, com execução provisória você pode penhorar, se envolve pessoas idosas, você pode requerer alienação antecipada de bens, você tem várias situações que podem acontecer. E para o reclamante, embora possa receber mais depois, tem o tempo do processo, tem a dor de carregar aquilo, aquele sofrimento de já perder um ente querido e não vai resolver nunca. Então, sabe, a gente tem que ter uma cedência recíproca às vezes, e com paciência resolver o conflito, né? A nossa missão na justiça não é resolver processo como número, mas é resolver processo como uma solução humana. E todo mundo é importante para isso. Não é só o juiz. Os advogados são fundamentais na construção desse espírito. E às vezes tem advogado que leva porrada, pancada mesmo do outro advogado. E tem que ter mesmo a casca dura de não deixar aquilo entrar para o coração. Verdade. Porque se entrar para o coração vai dificultar muito uma solução. Então, assim, para começar, 2 conselhos fundamentais para mim são
Esses. O primeiro, se preparar previamente. Fazer uma estratégia processual prévia. Fazer uma reunião com o cliente, conversar sobre quem poderia depor, quem seriam essas pessoas, de onde que conhece, quais são as relações, o que que viu, conversar com essas pessoas, imaginar quem são as testemunhas das outras partes. Então, estratégia inicial. E, pensando no final desse momento da audiência, nunca desistir do processo, nunca desistir de uma solução. Às vezes, até a instrução ajuda a mostrar um pouco o cenário. Ó, o cenário é esse. Eu já conversei com advogados várias vezes, assim, depois de instrução, e disse, doutor, eu não estou aqui pré-julgando não, tá? Mas a prova oral traz aqui alguns indícios que levam para uma possibilidade. Claro que na hora de julgar, você vai ler a inicial, você vai ler a defesa, você vai ler os documentos, então isso pode mudar. Mas tem ali um indicativo. E aí a gente precisa levar aquilo em consideração, às vezes, né? E gerenciar os riscos processuais. Verdade. O juiz não é o único destinatário da prova, né? As partes também são. Às vezes, com base na prova produzida, a parte muda a estratégia, pensa numa possibilidade de acordo, revisita os autos. Realmente. Exato. Exatamente. É muito necessário essa percepção. E lá na audiência, é muito importante que o advogado ele tenha uma leitura dinâmica de tudo que está acontecendo. Porque em fração de segundos, a coisa pode mudar, o cenário pode modificar. E aí você tem que estar atento com o ônus, com o que foi falado, com o que você já tem nos autos, com as consequências do que é dito, se você ainda tem prova, se a outra parte não tem prova, para às vezes você de repente dispensar a sua testemunha. Se você dispensa a testemunha, mas o outro advogado já viu quem é, sabe que é uma pessoa que pode colaborar, a sua testemunha se confundiu, ele pode estar sem testemunha, mas ele pode indicar a testemunha que está lá fora, dizer, excelência, sim, tem outra testemunha. Aí a parte vai dizer, não, essa testemunha é minha. Não, excelência, a testemunha é do juiz. Do processo, eu estou indicando essa testemunha. Ela não pode se furtar de comparecer ao Poder Judiciário. Então, é uma série de habilidades, de pensamento rápido que o advogado tem que ter para a audiência, né? Envolve uma malícia. E claro que isso não vem do nada e não vem da noite para o dia. É fruto de experiência ou aprendizado, né? Que é o que a gente tenta passar também no direito real. Com certeza, doutor Yuri. Ajuda muito, né? A experiência ajuda demais. E o domínio da técnica, né? Porque a audiência é muito isso, né? Sim, você pode aprender muito com o erro, com seus erros, né? Os teus erros, eles te permitem aprender, mas você não é obrigado a aprender com seus erros, não. Você pode aprender com o erro dos outros, tá? Às vezes é mais fácil assim, né? Às vezes pode ser menos danoso, né? Com certeza. Então... Assistir a audiência é uma coisa muito boa, né? Assistir as audiências. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Assistir a audiência é um grande aprendizado, né? Hoje, com as audiências virtuais, essa questão de assistir às audiências, ela não tem sido muito difundida, mas nada impede, tá? Que se peça a unidade judicial, quem me pede lá, qual é o link lá da sala de audiência é público. Se não for um processo com segredo de justiça, eu passo lá, a pessoa pode assistir perfeitamente, sem nenhum tipo de problema. Assim, é muito importante nesse cuidado prévio agora, a gente ter a percepção, Bethânia, que hoje o advogado ele não atende mais só aquela localidade, né? Antigamente você tinha um advogado aqui, por exemplo, eu estou hoje na cidade de Ponte Nova, vim fazer o auxílio emergencial, e tinha os escritórios aqui de Ponte Nova. Então o advogado ele atendia demandas em Ponte Nova. Então era o escritório aqui de Ponte Nova ou da região, né? Ouro Preto, Viçosa, alguma região específica. Hoje não. Hoje você tem um escritório em Ponte Nova, você atende demandas de Salvador, de Santarém do Pará. Um abraço para o meu amigo Darlan, da Casa do Celular. É barato e sempre será. Saudade já de andar no Blackboard, viu, Darlan? Esse final de semana mesmo a gente foi aí para o Rio, mas já estou com saudade. Semana que vem, final de semana, tem mais Blackbird. Mas, enfim, você pode atender a demanda lá em Santarém do Pará, você pode atender em qualquer lugar, não tem fronteiras. E aí isso traz facilidades, aumenta a sua possibilidade da sua carteira de clientes, mas, por outro lado,
aumenta a sua incerteza do modo de atuação. Por que eu estou falando isso? Porque a grande dificuldade do processo do trabalho é porque cada vara do trabalho adota um procedimento diferente. Porque a gente tem algumas poucas regras na CLT sobre o processo, a gente tem muitas regras no CPC, no Código de Processo Civil, e aí você tem ali uma miscelânea. Tem vara que adota só a CLT praticamente, tem vara que adota só o CPC praticamente, tem vara que adota a CLT e o CPC misturados, tem varas que adotam um capítulo do CPC, outro capítulo não, né? O CPC per uno mucho. Então, que haces? Que haces, cabrão? Não dá para saber, né? Você tem que dimensionar o quê? As possibilidades. Ah, testemunha. Tem vara que tem rol de testemunha, tem vara que não tem. Esse juiz defere prazo para comprovar contradito ou tem que ser na hora? Então, você já sabe que tem que tentar reunir ali o máximo possível de elementos, de indícios na hora. Então, a partir do momento que você amplia o seu raio de atuação para todo o território nacional, aumenta também a sua incerteza desse modo de atuar. Certamente. Né? E o senhor tem visto prejuízo nas audiências virtuais? Assim, algum tipo de prejuízo no depoimento pessoal, no oitiva das testemunhas? Olha, antes de responder essa pergunta, eu preciso deixar bem claro que eu sou um juiz que comparece na comarca, tá? E sou um juiz que não tem qualquer problema em fazer audiências telepresenciais, tá? Eu vou no fórum, se as partes estiverem lá, eu faço presencial. Se estiverem à distância, eu faço telepresencial. Dito isto, que eu vou presencialmente, mas que eu aceito telepresencialmente, e eu digo isso porque, senão, a gente vive hoje uma certa ideologia, sabe? Assim, o discurso é bem ideológico, porque tem gente que não gosta do telepresencial e aí, enfim, critica o telepresencial. Tem gente que só quer fazer telepresencial e critica o presencial. Eu faço dos dois jeitos, tá bom? É como o cliente mandar, tá bom? Eu sou um servo do jurisdicionado, como melhor for para distribuir a justiça. Agora, claro, se eu achar que um formato escolhido não está ajudando, que prejudica a realização do meu munus, do meu mistério judicial, eu determino de uma forma diferente. Dito isto, eu quero compartilhar minha experiência, que as audiências telepresenciais, algumas vezes, se mostram bem difíceis para uma solução justa, uma solução efetiva, para, de fato, se buscar a verdade real. Esse processo que eu citei para vocês, esse processo dramático da semana passada, cuja audiência demorou 3 horas, se essa audiência não tivesse sido presencial, se tivesse sido telepresencial, teria sido bem difícil. Foi muito difícil extrair verdades ali nos depoimentos. E você está de frente para a pessoa, eu falo com experiência de causa. Você está de frente para a pessoa aqui na sua frente, é totalmente diferente de você estar numa conexão, no conforto ali, um pouco mais recluso, sem uma imagem 3D. Então, a audiência de instrução, a qualidade da prova presencial, ela ainda é diferenciada. Pode ser que com o avançar, né, com a construção de avatar, de uma tecnologia tridimensional, com o uso da inteligência artificial, pode ser que a gente chegue num patamar de enxergar a realidade real pelo modo virtual, mas a gente ainda não tem isso hoje. Eu falo especificamente de comarcas do interior. A internet, em muitos lugares, não funciona bem. Reclamantes são pessoas humildes. Aí tudo bem, tem o escritório do advogado? Tem. Mas e a testemunha? Pois é. Hoje mesmo eu fiz uma audiência. Olha, eu vou compartilhar com você. Eu estou compartilhando experiências assim, de hoje e da semana passada. Hoje eu fiz uma audiência que demorou 30 minutos a instrução. Eu estava no fórum. A audiência foi telepresencial. Eu demorei 30 minutos sem audiência, tá? Mas eu demorei 35 minutos para conseguir iniciar a audiência. Porque, primeiro, a conexão da testemunha da parte autora não funcionava. Aí,
depois conseguiu mudar e foi não sei para onde, pegou internet emprestada de não sei quem e deu certo. Aí depois a internet da testemunha da ré, que estava na empresa, deu problema. Aí muda, não ligava a câmera. Aí muda notebook. Aí vai para o celular, mas aqui pelo celular não está pegando direito, vai para outro lugar. Aí depois vai começar o depoimento. No escritório do patrão mesmo, a conexão começou a ficar instável. Ele disse que é porque o colega advogado dele estava fazendo também uma instrução do cível na outra sala e estavam usando a internet ao mesmo tempo e que devia ser por isso. Enfim, eu gastei mais tempo para que a gente conseguisse fazer a audiência do que para realizá-la de fato. Então, é uma certa distorção. Inclusive, fica o apelo. Se você vai participar de uma audiência telepresencial, se cerque de cuidados anteriores sobre conexão, sobre orientação das pessoas, de como que vai se comportar, o que é permitido, o que não pode. Não deixe a porta aberta quando tem a testemunha lá fora. Esqueci de avisar aqui, a secretária não sabia, acabou entrando. Né? Encare, mesmo que telepresencial, encare aquilo como um ato processual sério. Aquilo ali é um ato judicial. Que deveria, que o juiz até poderia determinar que fosse feito no fórum. A audiência telepresencial é uma faculdade que se concede para facilitar a vida das pessoas, mas encarem com seriedade. E se for uma audiência séria, como uma audiência de acidente de trabalho, como uma audiência que envolve a morte de um trabalhador, que eu fiz semana passada e hoje, para mim esse tipo de audiência, preferencialmente, ela deve ser realizada de modo presencial. Sem prejuízo de um advogado participar telepresencialmente. Não tem problema nenhum, né? Mas as partes, as pessoas que vão depor, eu acho importante que em processos sensíveis estejam presencialmente, porque a qualidade da prova, ela ainda é diferente. E o senhor determina quais os processos serão presenciais e telepresenciais, ou o senhor aguarda o requerimento do advogado da parte? Hoje, nós temos a resolução 354 do CNJ, que prevê no sentido de que a gente pode ter audiência telepresencial de modo excepcional. Quais seriam essas excepcionalidades? Uma delas é o juízo 100% digital. Se ambas as partes requererem a tramitação sob a modalidade 100% digital, as audiências serão telepresenciais. Tá? Por isso que o telepresencial, embora seja exceção, pode se tornar regra, desde que ambas as partes concordem. Né? Então vai depender muito do comportamento das partes também. Se ambas querem de modo telepresencial, tudo bem, isso é um negócio processual. Né? Então, me parece bem tranquilo aí no particular. Então, se for juízo 100% digital, eu faço telepresencial. Se não for juízo 100% digital, como regra, eu peço para incluir a audiência de forma presencial. A audiência presencial, se o advogado quiser participar de forma telepresencial, o advogado, sem problema de minha parte. Porque, na realidade, quem vai estar perdendo a possibilidade do contato presencial é o advogado. Tá? Mas se ele acha que tem uma conexão suficiente, que tem uma estrutura que permite esse acompanhamento à distância, tranquilo, ninguém... eu, pelo menos, não estou aqui para dificultar a vida de nenhum partícipe da engrenagem da máquina judicial. Mas, em resumo, se for 100% digital, telepresencial. Se não for, como regra, eu marco presencial. Nada impede o negócio processual. Nada impede que, mesmo não sendo 100% digital, as partes me prestam. Vamos fazer telepresencial? Se não for um processo muito sensível, como morte, acidente do trabalho, eu defiro. Mais fácil assim, né? Eu acho que é um bom caminho. Exatamente. E falando um pouquinho, doutor Yuri, das ferramentas de execução. Eu estou doida para ouvir o senhor falar sobre isso, porque realmente é um assunto que nos preocupa muito enquanto advogados, né? A dificuldade, a via sacra para chegar ao crédito. Exatamente. O processo do trabalho, ele sempre teve na execução o seu calcanhar de Aquiles, né? O seu grande gargalo. Porque a justiça do trabalho, ela funciona muito bem até chegar à execução. Na fase de conhecimento, ela geralmente funciona muito bem.
é rápido, não demora para ter audiência, a inicial, a instrução, a sentença, tudo flui bem. Agora, transformar aquele papel em dinheiro ou no bem da vida que é buscado, às vezes é um pouco difícil, né? É um pouco traumático. Por isso que a gente sempre pensa em soluções para conseguir efetivar aquele direito, né? Eu sou muito preocupado com a efetividade da execução, com que minhas sentenças não virem só uma folha de papel. A gente está aqui para transformar a vida das pessoas, transformar fazendo justiça, né? Aplicando a lei no caso concreto. Mas, às vezes é difícil. E aí a gente tem alguns caminhos, algumas soluções. Como é que a gente consegue tornar efetiva uma sentença? Eu vou dar um número. Posso passar o número de telefone? Claro. Pessoal, é o 99453-2879. Tá? Eu vi isso numa placa lá em Belo Horizonte. 99453-2879. É da Vidente Zefa. Encontra os bens do executado em 5 dias, cara. Então, assim, essa aqui é uma solução. Eu não acredito, tá? Mas tá aqui, ó. Tá no meu slide da minha aula, tá bom? Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Vidente Zefa. Ah, meu Deus. Ela diz que acha os bens do executado, viu? Eu não acredito muito nessas soluções, eu prefiro outro tipo de solução, tá? Para a gente conseguir dar efetividade à execução, a gente tem medidas típicas e medidas atípicas. Medidas típicas são aquelas que a gente já conhece, né? Atípicas são medidas que propriamente não são para alcançar o patrimônio de alguém. Não é com essa medida. Como, por exemplo, retenção de CNH, como retenção de passaporte, né? Apreensão do passaporte. Essas medidas, o próprio Supremo já chancelou que elas podem ser utilizadas, mas de modo excepcional. Isso. Até porque, como eu disse, são medidas atípicas, né? Não são medidas típicas. Se são medidas atípicas, apenas excepcionalmente a gente pode cogitar o seu uso. Como, por exemplo, um executado que apresenta indícios que pode se furtar do país para não quitar com as suas obrigações. Fecho, já aconteceu comigo isso. Um supermercado que fechou da noite para o dia, já chegou ação contra ele, o oficial certificou que ele foi informado que ele estaria indo embora para o Japão, e aí então eu determinei a apreensão de passaporte, porque claramente ele tinha vários indícios, deixou de pagar várias pessoas e pretendia se furtar, sair do país para não cumprir com as suas obrigações. É uma medida atípica para fazer uma correção indireta de que ele não se furte do poder jurisdicional, da justiça brasileira. Isso, excepcionalmente, pode ser feito. Agora, as medidas típicas, elas são medidas típicas ordinárias ou extraordinárias. O que é isso? Tem algumas medidas, tem algumas ferramentas eletrônicas que são, digamos que triviais, né? Você tenta fazer ali a restrição de um veículo, chamado Renajude. Você tenta fazer a penhora de valores. Não envolve, a princípio, uma quebra de sigilo fiscal, sigilo bancário, mas existem outras que importam em quebra de sigilo, que são medidas excepcionais. E aí hoje a gente tem uma ferramenta poderosíssima, que é pouco conhecida, até o alcance da sua funcionalidade é pouco conhecido, que é o próprio Sisbajude. O Sisbajude substituiu o Bacenjude e é uma ferramenta muito completa hoje. É uma ferramenta que permite não só bloquear valores do devedor nas suas contas, mas que permite acessar fatura de cartão de crédito. E a partir da fatura de cartão de crédito, só para pegar o primeiro exemplo, a gente pode descobrir algumas coisas. Espera aí, esse cara não tem dinheiro, supostamente ele não tem nada, a gente tenta bloquear valores, não dá nada, mas como é que a fatura de crédito dele é R$22 mil? E elas são pagas. Né? Se ele paga a fatura de R$22 mil, né? E aí, claro, a fatura de cartão de crédito, na minha opinião, é um documento que envolve sigilo, né? Envolve até a vida íntima. É possível saber até de contextos libidinosos. Então, assim, isso ficaria sob sigilo. Mas isso revela
pode trazer alguns indícios para que a gente possa investigar com mais cautela, a partir desses gastos que são feitos e que a gente possa, de repente, descobrir de onde vêm valores, né? Onde a gente teria, eventualmente, receitas, até mesmo compras frequentes em um estabelecimento, que são feitas mensalmente, né? Tá, você pode oficiar o estabelecimento para saber como é que foi pago aquilo, né? Tem também uma outra ferramenta, sabe? Até fazendo um parênteses aqui do Sisbajude, que ainda vou descascar mais essa cebola aqui do Sisbajude. Mas tem outra ferramenta que permite acessar as maquinetas de cartão de crédito. Porque, às vezes, um estabelecimento, você vai lá tentar fazer uma penhora e não tem nada, né? Você pega o CNPJ lá do estabelecimento, lá, de comércio, de comércio de alimentos, e não tem nada. Poxa, mas está sempre lotado lá. Como é que não tem nada se está sempre lotado? Aí você depois vai ver que, na realidade, aquele estabelecimento usa uma maquininha de cartão de crédito com CNPJ de outra empresa. Para quê? Para driblar a justiça, né? Para se furtar dos seus compromissos. Então, a partir do momento que você descobre que o estabelecimento X, que o restaurante X, usa a maquininha de cartão de crédito com outro CNPJ, você faz o Sisbajude, o bloqueio de valores, no CNPJ certo, né? Já que ele está utilizando o CNPJ alheio para se furtar das suas obrigações legais. Mas voltando ao Sisbajude. O Sisbajude, você bloqueia valores em conta corrente, você consegue acessar fatura de cartão de crédito, como eu disse, a nomeação de procuradores que, de repente, movimenta valores no banco em nome de uma empresa, mas ele faz retiradas da pessoa física, emissão de cheques, você cruza as informações. Isso era feito pelo Simba, antigamente, que ainda existe, tá? Uma ferramenta que foi estruturada no Ministério Público Federal, que já foi utilizado muito em processos relacionados ao erário, né? A desvio de verbas públicas. Hoje o Sisbajude permite que o juiz acesse, que faça cruzamento de informações. E não só de conta corrente, a gente consegue acessar também ações e valores mobiliários, né? A gente consegue também acessar as financeiras, que antigamente dependia de expedição de ofício manual. Hoje, pela própria ferramenta do Sisbajude, você consegue efetivar. Você consegue também utilizar o que a gente chama, a própria ferramenta chama de teimosinha. Que antigamente você tentava ali o Bacen-Jude, não, deu errado, até porque chegava em um dia, processava meia-noite do outro, dava para o gerente avisar, como já aconteceu o caso, já teve denúncia disso, a pessoa vai lá e tira o dinheiro. Hoje, com o Sisbajude, você deixa lá a teimosinha 30 dias. Se pingar, lá vai acabar ficando bloqueado, ficando restrito. A gente consegue fazer isso. A gente consegue também fazer cruzamento de informações para descobrir vínculos entre empresas. Para que isso serve? Para efeito de constatação de grupo econômico, perceber que existe ali um grupo econômico, né? O Sisbajude e o Sniper, que é uma ferramenta nova, eles oferecem funcionalidades que, se a gente usar nesses processos que estão lá engavetados, que estão lá parados, a gente pode ter um sucesso muito grande, tá? Um sucesso aí de processos que estavam ali restritos. Doutor Yuri, a gente tem uma pergunta aqui, ó. Uma dúvida: se a máquina de cartão estiver em nome de pessoa física diversa ao processo, como fosse um sócio oculto, pode requerer o Sisbajude, juntando os documentos que comprovam a relação do sócio? Sim, essa é exatamente a ideia, né? Nós temos eu estou pegando aqui só uma informação aqui para vocês. Nós temos que conseguir primeiro descobrir o CNPJ correto. Uma vez descobrindo o CNPJ correto, aí você faz o Sisbajude no CNPJ correto, né? A ideia é exatamente essa, tá? Só que para descobrir o CNPJ correto, você tem duas possibilidades. Você pode utilizar uma forma artesanal, que se fazia, e uma forma mais moderna, né, a partir de ferramentas. A maneira artesanal, que alguns advogados fazem, é a seguinte: o advogado vai lá,
no estabelecimento, tem lá restaurante X. Ele vai lá e faz uma compra. E ele pede para pagar com cartão de crédito. A partir do momento que ele pagar com cartão de crédito, naquele bilhetinho, você quer sua via? Quero, faço questão, quero sim, claro, eu coleciono, sabe? Faço coleção aqui dessas vias. Aí você guarda lá, porque lá naquele papelzinho tem o CNPJ. Aí você tira a foto, junta no PJE, junta no processo, para que você possa pedir a penhora correta, tá? Essa seria a forma artesanal que durante muito tempo, tá? Vários advogados já fizeram, tá? Interessante. O Sniper também Estava só permite... pegando aqui a ferramenta aqui, o Decred, tá? Ferramenta Decred, a partir de nome de estabelecimento, a partir de endereço, ele pode cruzar informações e indicar que o estabelecimento tal usa a maquininha associada com outro CNPJ. Assim, claro que dá para, de repente, você não deixar nenhum tipo de rastro, né? Não fazer nenhuma vinculação, seja por endereço, pelo que seja, e aí você vai ter que utilizar o mecanismo tradicional, né? O artesanal, para descobrir, fazer aquela situação específica. O Sniper, o doutor Yuri, como é que ele tem sido usado? Só o juiz tem acesso? Como? O Sniper, o acesso é feito exclusivamente pelo juiz? Sim, sim. O Sniper é feito pelo juiz com requerimento ou não, né? O juiz pode fazer de ofício? De ofício, ou mediante requerimento da parte. A verdade é que ele não tem sido muito utilizado ainda. É uma ferramenta nova, uma ferramenta que tem pouco tempo de disponibilidade, que foi desenvolvida no CNPJ, né? É um sistema de investigação patrimonial de recuperação de ativos, e muitos advogados ainda não têm conhecimento e até mesmo as unidades, muitas vezes, ainda não estão preparadas para requerer, né, a utilização do Sniper. Mas é uma ferramenta que, em breve, ela vai começar a ser difundida. Se você colocar no Google Sniper CNPJ, tem uma página do próprio CNJ em que ele traz lá as funcionalidades, o descritivo do que pode se alcançar, o que se pode requerer, porque de fato pode alcançar a efetividade da execução. Doutor Yuri, essa questão de criptomoeda, a gente conseguiria hoje a penhora de criptomoeda através do uso de alguma dessas ferramentas? Então, a criptomoeda ainda é um gargalinho pequeno. Por quê? Se ela for aquela criptomoeda através de corretoras, a gente consegue pegar pelo Sisbajude. Mas se for aquilo avulso, ou se for por dispositivo externo, né? Porque você tem, às vezes, lá um pendrive que a sua criptomoeda, aquilo ali está disponível para você, está guardado por você. Aí, a única maneira disso é um mandado de penhora para uma penhora através do oficial de justiça, mas dependeria de ele encontrar um pendrive. Essa que é colocada por dispositivo externo, por pendrive, ou então por um HD externo, a gente ainda não consegue fazer esse rastreio. Quem gosta de comprar através de corretoras, que na verdade, pelo regulamento, deveria haver um regulamento de ser proibido, na minha opinião, a criptomoeda sem registro, né? Essa criptomoeda avulsa. Mas ela ainda é possível no Brasil. Essa não se consegue efetivamente. Mas a pessoa também que compra esse tipo de criptomoeda, ela está assumindo um risco, né? Um risco de eventuais calotes. Veja, né, que um grande jogador brasileiro aí, que hoje está no exterior, ele recebeu uma informação quando deu um BO, digamos assim, ele recebeu uma informação. Irmão, agora é orar. Lá. O processo que envolve aí, né, uma empresa voltada ao ramo de criptomoedas. Eu não sei se você chegou a alcançar isso aí que eu estou falando aí, mas ele falou que agora era orar. Jogava numa grande agremiação esportiva aqui do Brasil, tá? Depois do Fortaleza, um dos times mais sólidos hoje no país. Doutor Yuri, uma outra pergunta aqui de um advogado. A ferramenta e-financeira, módulo de operações financeiras, pode alcançar?
se pode alcançar o quê? Ele não especificou aqui. Talvez ativos financeiros? Qual seria a funcionalidade dessa ferramenta financeira? Eu não sei se ele está falando sobre a questão de criptomoedas, porque a e-financeira é uma ferramenta desenvolvida junto à Receita Federal para alcançar arquivos digitais. Eu confesso que nunca utilizei para buscar criptomoedas, nunca chegou nenhum pedido nesse sentido e nunca, estudando também as ferramentas, me chegou a informação de que ela conseguiria esse alcance. Mas eu posso verificar se tem alguma coisa recente, mas eu acredito que não, tá? Eu Outra não vou pergunta. dizer que não tem, porque são 19h53 do dia 14/6. Ontem eu viajei aqui, é uma viagem um pouco longa, de 4 horas, de onde eu estava. Então vai que fizeram durante a minha viagem, né? Uma outra pergunta aqui, doutor Yuri. É possível a penhora de animais? Só uma coisa, o Camargo advogado aqui, não sei se a pergunta era dele, um abraço aí para o doutor Camargo, ele está confirmando que é para ativos financeiros do executado Isso, a pergunta relações era dele, financeiras. sim. Mas acredito, viu, Camargo, que dentro dessas operações financeiras fica contabilizado desses ativos financeiros aqueles que têm um intermédio de corretoras. Os que não possuem, que são avulsos, eu acho que não fica esse registro, tá? Do que eu me recordo aqui de cabeça. Você perguntou sobre penhora de animais. O Que Luiz, engraçado até isso. isso. Teve uma situação, quando eu era juiz na Baixada Santista, eu estava fazendo uma tentativa de conciliação em execução. E o processo estava na execução e não tinha o que fazer. Eu já tinha tentado penhorar patrimônio, né, através de mandado de penhora tradicional. Eu já tinha tentado, na época era Bacenjude, Renajude, Infojude, Sensec, Infoseg, CRI, DOI. O DOI é vinculado, até não falei do DOI, o DOI é vinculado ao Cisbajude, para você achar alguns registros cartorários. Quando você vai lá fazer uma promessa de compra e venda, você faz a promessa de compra e venda do imóvel, aí o tabelião vai reconhecer a firma. Só que o tabelião é obrigado a inserir que aquele reconhecimento de firma foi para uma promessa de compra e venda X. Aí é que tá. Olha só que interessante. A pessoa pensa assim, eu vou comprar esse imóvel, eu vou fazer a promessa de compra e venda, você vai assinar, eu vou ficar com a promessa de compra e venda para mim, aqui guardado aqui, no meu coração, dentro da gaveta. Vou deixar colocar em grilos aqui. Então, faço a promessa de compra e venda e não faço a escritura. Porque aí, se eu não fizer a escritura, pensa ele, né, um bobo ingênuo, a justiça não consegue pegar, ela não consegue nem saber. É um ledo engano. O DOI serve justamente para isso. Para você alcançar, porque o tabelião, quando reconheceu a firma da mera promessa de compra e venda, ele precisa inserir que foi uma promessa de compra e venda para efeito de... foi uma promessa de compra e venda, foi um reconhecimento de firma para efeito de promessa de compra e venda. Aí você sabe que ele adquiriu um imóvel e não fez a escritura para se furtar ao cumprimento de suas obrigações. Então, DOI, que é vinculado ao Cisbajude, é uma funcionalidade também muito interessante. E nesse caso específico, eu já tinha feito Renajude, Infojude, Sensec, tudo que você possa imaginar. Não tinha jeito. Sabe o que era? Era um negocinho lá de um lava-jato que a pessoa colocou, tentou, não deu certo. Aí o reclamante pegou e falou, me parece aqui que entrou aí, a rainha do direito do trabalho, a professora Vólia Bonfim aí. Um grande abraço aí para ela. Grande abraço, doutora Vólia. Mas, enfim, a gente tinha tentado, não deu certo nada. Aí o rapazinho falou, não, tudo bem, eu tô vendo aí, seu juiz, que não tem nada mesmo não. Eu acho que ele não tem mais nada mesmo, não, acho que perdeu tudo. Mas, apesar disso, ele não me pagou. Ele não me pagou, eu fiquei sem receber, tive que pedir dinheiro emprestado para pagar minhas contas e, de alguma forma, ele tem que pagar. Então, tá bom, se ele não tem como pagar, eu queria, então, que ele me desse
os cachorros. Como? Que cachorro? Não, porque tem uns cachorrão bonito que ele passeia na praia. Estava como juiz na Baixada Santista. Ele passeia na praia, então eu quero os cachorros para mim. Eu disse, como? Os cachorros aí tá tudo certo, tá tudo pago. Eu disse, nossa senhora, que cachorro é esse? Aí o reclamado falou assim, é um chau-chau. São 2 chau-chau. São meus filhos. Aí ele olhou para o reclamante e disse assim, exequente, você penhora a minha mãe, mas você não penhora meus cachorros. Pode penhorar a minha mãe. Aí eu disse, é mesmo? Qual é o endereço da sua mãe? Brincadeira, eu falei. Mas aí fiquei com vontade, já fiz a reserva mental, que é isso. Não pode. Aí pensei assim, caramba, e agora? Se você der um Ctrl F no Ctrl Finder, né, ou Ctrl L, depende da linguagem do seu navegador, e colocar assim no CPC semovente, você vai ver lá que o CPC no 853 estipula que os semoventes têm uma ordem na penhora, ou seja, bem semovente pode ser penhorado, então animais podem ser penhorados. Mas se você fizer um estudo no CPC, você vai ver que quando o CPC trata da penhora de semoventes, ele traz a necessidade de nomear um administrador judicial, de que esse administrador apresente um plano para a administração do conjunto de semoventes, para pagamento de dívidas. Aí, quando você estuda a inteligência do CPC, faz uma interpretação sistêmica, você percebe que ele está a falar de semoventes com destinação econômica. Isso. O que não é o caso de um animal de estimação. O animal de estimação eu equiparo a um bem de família, sem nenhuma brincadeira. A lei do bem de família, a lei 8.009, ela lista ali que estão compreendidos no bem de família não só o imóvel, mas os adornos que guarnecem a residência. Então, você tem um quadro aqui assim, né? Uma pintura de Michelangelo. Você tem lá uma pintura de Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Aquilo faz parte do bem de família. Até e as aí plantas, né? O cachorro que guarnece não vai fazer, não é um bem de família, não é um acessório do bem de família, seria incoerente. Lá do outro, a Lei 8.009 fala que também fazem parte do bem de família as plantações. Isso. Então, quer dizer que a flora está protegida, mas a fauna não. A fauna que guarnece não. E a Constituição, ela traz uma proteção objetiva à fauna e à flora, sem distinção qualitativa. E só para finalizar mesmo, eu tenho um artigo escrito até sobre isso, mas para finalizar, a lei define que é crime de maus tratos aos animais você retirar um animal do seu habitat. Então, aquele animal que está naquele imóvel como seu habitat, você retirá-lo forçosamente seria uma atitude até criminosa. Então, na minha concepção, o animal de estimação ele não pode ser penhorado, tá? Nossa, doutor Yuri, eu ficaria aqui a noite inteira conversando com o senhor. São várias as perguntas que eu gostaria de fazer, várias as perguntas que o pessoal tem feito aí, mas infelizmente o nosso tempo é limitado. Eu já queria deixar aqui aberto o convite para o senhor, numa próxima oportunidade, para a gente fazer outra live e continuar conversando sobre esse assunto, que é um assunto realmente muito profundo, com várias questões interessantes a serem abordadas, mas infelizmente, pessoal, o nosso tempo terminou. A gente Antes de você fechar, deixa eu só para não deixar em aberto aqui a pergunta aqui do Nefer. Ele fala assim, obra de arte é bem de família? Para responder isso, eu vou até tirar o nosso querido Michelangelo, Leonardo da Vinci, eu vou tirar. Inclusive, quem quiser uma inspiração de Michelangelo, eu sugiro ir na igreja matriz de Ouro Preto, porque lá nós temos o teto da igreja foi pintado, deitado, tá? Pelo mestre Ataíde, inspirado nas técnicas de Michelangelo. Um espetáculo, é uma coisa assim. Você entrar em Ouro Preto parece que é como se você estivesse vivendo a história do Brasil em 1698, que é quando foi fundada a nossa querida Vila Rica, que hoje é chamada de Ouro Preto, que já foi capital da capitania de Minas Gerais.
Mas, enfim, vamos tirar aqui Michelangelo da história e vamos colocar que a sua avó fez um quadro para você. Aquilo é um adorno que guarnece a residência. Por ser um adorno que guarnece a residência, é um bem de família. Agora, se a gente estivesse falando de Michelangelo, Leonardo da Vinci, a gente vai entrar na discussão sobre a suntuosidade. Se for considerado um bem suntuoso, ele sai da exceção do bem de família. No que toca aos móveis que guarnecem a residência, porque o bem de família em si, para o TST, mesmo que ele custe 3 milhões, ele é bem de família. Mesmo que ele custe 8 milhões, se é o único imóvel, é bem de família para o TST. Eu respeitosamente discordo um pouco, eu acho que se o bem é muito suntuoso e ele comporta divisão, essa cômoda divisão deveria ser considerada. O STJ segue esse caminho, tá? O STJ segue esse caminho. O TST não. O TST dá uma proteção mais objetiva mesmo ao bem de família, tá? Doutor, então, muito obrigada. Eu queria mais uma vez agradecer em meu nome, em nome do Instituto Direito Real, dizer que o convite já está feito para uma próxima live. Será um prazer. Vamos marcar outro dia. Sim. Né? Porque foi muito bom. Obrigada por todos os Obrigado a todos vocês aí, a você, ao Fernando Calazans, ao nosso querido Fernando Bentes também, o chefe maior. E, enfim, fico à disposição, depois a gente combina, é sempre um prazer passar aqui e bater um papinho com vocês, tá bom? E obrigada, também quem quiser se aprofundar, eu acho que ainda acho que está disponível lá, né? O curso no Direito Real de processo do trabalho. E tá vale bom? muito sempre um prazer, sempre à disposição. Obrigada, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Até mais. Até mais.